Durante muito tempo, quando alguém falava em Roraima, a imagem que vinha à cabeça era sempre a mesma: floresta distante, isolamento, fim do mapa, um lugar longe de tudo e de todos. Mas e se eu te dissesse que bem agora, enquanto muita gente ainda repete essa ideia antiga, Roraima está vivendo uma transformação silenciosa que pode mudar o futuro do agronegócio brasileiro? O que antes era visto como distante, hoje começa a ser visto como estratégico. O que antes parecia improvável, agora começa a chamar a atenção de produtores, investidores e pesquisadores. E o mais curioso é que essa virada não acontece por acaso. Ela nasce de um tripé poderoso: solo fértil, clima favorável e tecnologia de ponta. E quando esses três fatores se encontram no lugar certo, o resultado é inevitável: crescimento, oportunidade e uma nova fronteira agrícola surgindo diante dos nossos olhos. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que Roraima deixou de ser apenas floresta isolada para se tornar um dos territórios mais promissores do agro nacional. Roraima não joga o mesmo jogo que o resto do Brasil, e isso, longe de ser um problema, virou uma vantagem competitiva enorme. Um dos maiores diferenciais do estado está naquilo que poucos produtores consideram de imediato: a janela de plantio única. Por estar em uma posição geográfica diferente do Centro-Oeste e do Sul, Roraima possui um calendário agrícola próprio. Enquanto outras regiões estão encerrando a colheita ou atravessando períodos de menor atividade, Roraima está produzindo. Na prática, isso significa colher e vender grãos em um momento em que o mercado costuma estar mais aquecido. É a famosa entre-safra das grandes regiões produtoras. E quando a oferta diminui, o preço reage. Esse detalhe muda completamente a lógica da rentabilidade. Não é apenas produzir bem, é produzir no momento certo. Somado a isso, o estado oferece condições naturais extremamente favoráveis. O relevo é predominantemente plano, com grandes áreas de cerrado aberto, o que facilita a mecanização e reduz custos operacionais. A alta luminosidade ao longo do ano acelera o desenvolvimento das lavouras, favorecendo produtividade e estabilidade. Roraima reúne algo raro: espaço para crescer, facilidade operacional e um calendário agrícola que joga a favor do produtor. Nenhuma revolução agrícola acontece sem ciência, e em Roraima a tecnologia foi o ponto de virada. Desde a década de 1980, a Embrapa estuda profundamente os solos da região, testando manejos, adubações e principalmente desenvolvendo cultivares adaptadas à realidade local. Não se trata de copiar modelos do Sul ou do Centro-Oeste, mas de criar soluções específicas para o ambiente roraimiense. Hoje, cerca de 70% das lavouras do estado utilizam variedades desenvolvidas pela Embrapa especialmente para essa região. Isso traz segurança ao produtor, reduz riscos e permite planejamento de longo prazo. Quando a genética conversa com o solo e com o clima, o resultado aparece na lavoura. A resposta à correção do solo é rápida, o manejo se torna mais previsível e a produtividade sobe. Essa base tecnológica foi essencial para transformar uma região vista como improvável em um território agrícola viável, competitivo e promissor. Outro ponto fundamental dessa transformação foi o abandono da monocultura como única estratégia. Roraima aprendeu rápido que diversificar é sobreviver e prosperar. Hoje, o estado aposta fortemente no sistema Lavoura-Pecuária-Floresta, conhecido como LPF. Nesse modelo, uma mesma área passa a produzir grãos, carne e, em alguns casos, madeira de forma integrada. A soja lidera o crescimento e funciona como motor econômico, mas ela não está sozinha. Divide espaço com o milho, o arroz irrigado e uma pecuária cada vez mais intensiva e tecnificada. Em muitas propriedades, a ração utilizada no confinamento do gado é produzida dentro da própria fazenda. Milho, soja, silagem, subprodutos do arroz, tudo se encaixa em um sistema que reduz custos, aumenta a eficiência e melhora a rentabilidade. Esse modelo permite, em alguns casos, triplicar o número de animais sem ampliar a área, simplesmente usando melhor o que já existe. Quando o solo é fértil, o clima responde bem e o manejo é correto, a integração vira um ciclo virtuoso. O gado melhora o solo melhora a lavoura alimenta o gado e o lucro aparece em todas as pontas.
Com o crescimento da produção, Roraima começou a avançar também fora da porteira. O estado já conta com indústrias locais de farelo e fábricas de ração, agregando valor ao que é produzido internamente. Isso reduz custos, fortalece a cadeia produtiva e torna a pecuária mais competitiva. Na logística, o escoamento da produção acontece principalmente pela BR-174, ligando Roraima aos portos do Amazonas. Essa rota faz parte do chamado Arco Norte, que vem ganhando cada vez mais importância no cenário nacional. Além disso, existe um potencial estratégico enorme para novas rotas internacionais, especialmente pela proximidade com a Guiana, um país que vive um crescimento acelerado impulsionado pela exploração de petróleo. Roraima, aos poucos, deixa de ser vista como um estado isolado e passa a ocupar uma posição logística cada vez mais relevante no cenário nacional. Apesar de todo o otimismo, os desafios ainda existem, e eles são reais. A insegurança energética é um dos principais gargalos. O estado ainda depende, em parte, de termoelétricas, o que encarece a produção e limita a expansão industrial. Outro ponto sensível é a regularização fundiária. O processo ainda é lento, assim como o licenciamento ambiental, o que trava investimentos e gera insegurança jurídica. O acesso ao crédito agrícola também precisa avançar. A produção cresce, mas o financiamento nem sempre acompanha o ritmo dessa expansão. Nada disso anula o potencial de Roraima, mas mostra que para o crescimento se consolidar de vez, será necessário resolver essas barreiras estruturais. Quando energia, terra, crédito e ambiente regulatório caminham juntos, o impacto do tripé solo fértil, clima favorável e tecnologia se multiplica. Hoje, quem vive o agronegócio sabe que toda grande fronteira começou desacreditada. Foi assim no Centro-Oeste décadas atrás e está sendo agora em Roraima. O estado oferece algo raro: terras com potencial, resposta rápida ao manejo, janela de plantio estratégica e sistemas integrados funcionando na prática. Para produtores com visão de longo prazo, técnica e gestão, Roraima surge como uma oportunidade real, não como promessa vazia. Mais do que discurso, os números começam a confirmar. Mais do que expectativa, os resultados aparecem no campo. Roraima deixa de ser o fim do mapa para se tornar o começo de uma nova fase do agro brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises profundas como essa. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente explica o agro de forma clara, direta e sem enrolação. E aproveita que na tela está aparecendo agora outro vídeo do canal que você vai gostar. Complementa perfeitamente esse tema. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.